Seja bem-vindo ao 3º Congresso Nacional de Neurociências Aplicadas à Educação, CONAPED. Eu agradeço a participação de você nesse exato momento, você que é professora de educação infantil ou fundamental, você que é fonoaudióloga, você que é psicopedagoga, você que é psicóloga ou outros profissionais da saúde e educação. Eu agradeço você pela sua presença na minha palestra Dislexia, Diagnóstico e Tratamento. Meu nome é Jonathan Bandeira, sou fonoaudiólogo e a minha história basicamente, ela vigora a partir do momento que eu comecei a trabalhar no setor público, Sobretudo a minha maior população assistida nesses ambulatórios basicamente são crianças que possuem transtorno específico de aprendizagem, transtorno específico de linguagem e outros transtornos comórbidos, a esses transtornos também, por exemplo, aí o TDAH ou o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Sempre está aí muito na minha rotina de trabalho, além disso o autismo. Hoje nós vamos falar sobre dislexia. E eu trouxe para você uma palestra um pouco diferente, que é um bate-papo, entre Jonathan, amigo, profissional, e você que está aí do outro lado. Uma coisa bem confortável para você, sem muitos termos técnicos, dificultando muito a sua aprendizagem, certo? Hoje a gente vai fazer uma palestra bem dinâmica e bacana para vocês aproveitarem ao máximo, certo? Basicamente, antes de falar sobre dislexia, é importante falar do impacto, da dislexia e a justificativa para isso. A gente sabe que o número de crianças que tem o transtorno específico de aprendizagem, especificamente de leitura, que é a dislexia, é altíssimo, certo? E dificuldades escolares em si impactam muito as crianças, porque a gente sabe que a nossa moeda, a moeda de troca que existe aí na sociedade é a aprendizagem acadêmica, certo? Então, assim, o sucesso social e profissional está muito ligado ao sucesso acadêmico, então, obviamente, que um transtorno que afete a parte escolar vai prejudicar e impactar muito a vida de um indivíduo, certo? Antes de falar o que é dislexia, eu gostaria de falar o que não é dislexia, Porque, primeiramente, a dislexia é um termo bem genérico, que o DSM assume esse termo quando ele aborda os transtornos específicos de aprendizagem, certo? E a dislexia está mais relacionada a essa dificuldade específica de leitura, mas não é um diagnóstico fácil, certo? A gente vai falar aqui um pouco sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia. E com relação ao diagnóstico, não é nada simples fazer um diagnóstico de dislexia. Por isso que existe ainda no Brasil, muito erro ou um diagnóstico tardio da dislexia, um diagnóstico pelo fracasso, ou seja, esperam as crianças fracassarem na aprendizagem para depois identificarem que ela tem a dislexia. Existe isso no Brasil justamente pela dificuldade de fazer esse diagnóstico, certo? E por que é tão difícil assim fazer um diagnóstico de dislexia? Simplesmente, se você quer saber tudo e ser um profissional excelente, com excelência com relação à dislexia, você precisa entender não da dislexia apenas, você precisa entender de todos os outros tipos de transtornos, você precisa entender de tudo que possa estar influenciando a criança, o desenvolvimento infantil dessa criança. Por quê? Aí eu vou falar para você o que não é dislexia, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que não é dislexia? Não é dislexia quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem decorrente a déficits sensoriais. Como assim? A criança tem problemas auditivos ou tem problemas visuais e isso, consequentemente, acarreta em dificuldades na escrita ou leitura. Então isso não é dislexia, certo? Então a gente tem que descartar isso. A criança tem transtornos, de deficiência intelectual ou, por exemplo, um autismo que também pode estar ligado ao transtorno de deficiência intelectual, alguma coisa que dificulte aí, que coloque o quociente intelectual dela bem limitado, bem limítrofe, bem abaixo do esperado para a idade. Isso não é dislexia, certo? Crianças com dislexia apresentam inteligência normal
ou superior ao esperado para a idade, né? O que elas apresentam é uma dificuldade específica na leitura. Então isso também não é dislexia. Uma terceira coisa também que não é dislexia é, será que essa criança que você possivelmente está falando que é disléxica, será que ela recebeu as intervenções adequadas? Ela recebeu a aprendizagem escolar, acadêmica, através de métodos que pudessem realmente trabalhar os pré-requisitos para a leitura? A leitura não é um processo que nós, seres humanos, tenhamos nascido para isso. A gente desenvolve isso, né, durante a nossa primeira infância, estimulando nosso processamento auditivo, estimulando nosso processamento visual e, por conseguinte, a gente começa aí, né, a fazer essa relação grafema-fonema. Enfim, a gente desenvolve diversas habilidades e isso é treinado, né, desde quando a gente se entende por gente, desde quando a gente é bebezinho. Então, basicamente, será que você, né? Será que essa criança aqui que você desconfia que é dislexia, será que ela recebeu do meio a estimulação adequada para ela desenvolver tais habilidades? Então, se ela recebeu isso e ainda assim ela tem uma dificuldade específica, um transtorno específico de leitura ou escrita, isso sim é a dislexia. Agora eu vou falar para você onde que, né, cientificamente está enquadrada aí a dislexia. A dislexia que a gente pode considerar aí como uma dificuldade de decodificação, uma dificuldade de nomeação rápida de figuras, etc. Uma dificuldade aí na manipulação dos sons da fala, na consciência fonológica. Isso sim caracteriza a dislexia. Mas como que eu sei de fato, né? Qual é o termo que eu utilizo para dislexia? Então, basicamente é o seguinte: a dislexia, ela dentro do DSM-5, né, que essa é a nossa bíblia psiquiátrica que norteia os profissionais da saúde, ali tem descrito um transtorno específico de aprendizagem, certo? Que é justamente isso. É quando a criança ela não tem nenhum déficit sensorial, perceptual, ela não apresenta instruções inadequadas, né, com relação a uma metodologia inadequada de aprendizagem, ela teve oportunidades socioculturais de desenvolver plenamente a linguagem e etc. E ela não tem nenhum transtorno de base, não tem deficiência intelectual e mesmo assim a criança apresenta um baixo rendimento acadêmico e também dificuldades específicas aí da leitura, da escrita ou do cálculo. Então isso, né, seria um transtorno específico de aprendizagem, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele se inicia na primeira infância com essa criança, por mais que a gente não consiga diagnosticar, não que não consiga, né? A gente não pode diagnosticar um transtorno de leitura e escrita se a criança nem entrou na alfabetização, mas a gente pode prenunciar o risco. Eu já vou comentar isso com vocês mais adiante, quando a gente falar do diagnóstico. Mas esse transtorno ele precisa ter vindo, né, ter início na infância. A gente descarta todos esses fatores que eu mencionei para vocês e, por conseguinte, a gente vai observar aonde que está essa dificuldade dessa criança. É na leitura? É predominantemente na leitura? É predominantemente na escrita? É predominantemente no cálculo? Na aprendizagem de cálculos? E aí, dentro da dificuldade, né, do transtorno específico de aprendizagem, predominantemente de leitura, o DSM coloca ali a dislexia, né, como esse termo genérico aí que a gente está comumente, né, comumente ouve, né, e é muito descrito e inclusive é o tema da nossa palestra, dislexia e desenvolvimento. Enfim, mas também existe, né, o transtorno específico de escrita, que pode ser tanto no traçado quanto na dificuldade ortográfica. Então existe desortografia e disgrafia, que não vai ser o tema da presente palestra, certo? A gente só está falando para você adquirir essa informação. E por último, a descalculia, que seria uma dificuldade, né, nessa noção de cálculo, nessa noção de número, certo? Que as crianças apresentam. Por que eu estou falando desses outros transtornos também? Porque eles também podem estar comórbidos à dislexia. Uma criança com dislexia pode ter descalculia também. Uma criança com dislexia pode ter a disgrafia, que é a dificuldade no traçado,
ou também pode ter uma dificuldade aí na parte ortográfica também. E é muito interessante quando a gente fala no DSM-5, e aí a gente vai entrar agora, né, a entender o que é a dislexia de fato, né, essa dificuldade severa, né, principalmente no processamento fonológico, ou seja, no processamento do som da fala no nosso cérebro. Melhor até apontar aqui para o nosso cérebro, apontando aqui para a esquerda, porque justamente ali são onde estão as áreas da linguagem. E quando a gente fala de dislexia, a gente fala aí de problemas que basicamente envolvem 3 lobos, né? Que é o temporal, né? Um pouco do parietal e um pouco do occipital. E a gente vai perceber que justamente ali afeta a memória, a parte, né, dos sons, né, da interpretação dos sons, que tem a ver muito com a audição, e a parte visual. E hoje a gente vai dar aqui preferência, né, para abordar a dislexia fonológica, que é a dislexia que envolve aí a dificuldade, né, no processamento dos sons da fala. Então essa dificuldade, essa dislexia, qual que é a diferença dela para uma dificuldade de aprendizagem? A criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, ela é uma criança que, por mais que ela tenha essa dificuldade, quando chega alguém, né, e quando chega alguém para dar um apoio psicopedagógico, pedagógico, fonoaudiológico, ela consegue ali desenvolver plenamente sem, né, depois esse auxílio. Ela rapidinho, né, é uma criança que precisa de uma ajuda, mas é uma criança que consegue transpor as suas dificuldades com o auxílio. Agora, uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, específico de aprendizagem, é um pouco diferente. Uma criança que você vai dar aquele auxílio, mas mesmo assim, por mais que ela evolua, ela continua ali um pouco, né, agarradinha. E agora eu vou explicar o que tem a ver essa dificuldade de aprendizagem com a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, né? E agora vocês vão entender o que isso tem a ver com uma peneira no diagnóstico. O que acontece? Primeiramente, a gente falou da dislexia e do diagnóstico pelo fracasso, que ainda é muito comum no Brasil, né? Ou seja, quando a criança sai do terceiro ano, que aí sim vai ali receber, vai assumir, né, uma reprovação, que começa-se a criar uma moção maior assim entre os profissionais da educação, entre o pai, começa a criar aquele desespero, e aí sim, às vezes a criança vai para o neurologista, vai para o fonoaudiólogo, e ali eles descobrem de fato que a criança tem uma dislexia, mas aí já é tarde, a criança já perdeu o potencial de neuroplasticidade, perdeu um potencial aí de longa data para desenvolver as habilidades, são pré-requisitas, né, para a leitura, que eu vou falar para vocês quais são. Enfim, diagnóstico pelo fracasso. Ou seja, será que de fato eu preciso esperar a criança enfrentar o processo de aprendizagem para saber, né, para diagnosticar e tratar uma dislexia de fato? Né? E aí que vai entrar agora no modelo que eu vou falar para vocês de diagnóstico. Então, vocês descobriram qual que é a diferença de dificuldade para transtorno de aprendizagem, certo? Transtorno de aprendizagem, a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno específico da aprendizagem, especificamente da leitura, e isso significa que a dislexia é um transtorno neurológico de origem genética e tem sim muita relação com a parte hereditária, ou seja, pais, né, alguém na família que tenha dislexia pode sim aumentar a probabilidade de uma criança ter dislexia. E agora, quando a gente vai entrar agora na parte diagnóstica com relação à dislexia, a gente vai entrar primeiro num acréscimo muito importante que o DSM-5 fez, certo? Foi muito importante o acréscimo que o DSM-5 fez com relação à descrição, né, da dislexia ou dos transtornos específicos de aprendizagem de uma maneira geral. O que eles falaram? Que além daqueles critérios de exclusão que eu falei para vocês e além do que o que a gente caracteriza a dislexia, que eu também falei para vocês, a gente precisa submeter aquela criança a intervenções diretivas, seria um diagnóstico por tratamento, certo? Por quê? Uma criança que tem
um transtorno de aprendizagem, obviamente, né, vai ter diversas dificuldades específicas na escrita e na leitura, porém uma criança que tem dificuldade de aprendizagem apresenta muitas vezes os mesmos padrões de erros que uma criança com dislexia. Então não há ali como a gente ali, de fato, fazendo uma análise do erro, uma análise específica desses erros, a gente ali falar o que é um transtorno de aprendizagem, o que é uma dificuldade de aprendizagem. Então, como que a gente conseguiria fazer uma peneira para a gente descartar, né, as crianças que têm só uma dificuldade de aprendizagem e uma criança que tem um transtorno de aprendizagem? De fato, existe um modelo de resposta à intervenção que eu vou comentar com vocês já, que é um modelo que possui 3 camadas, né, de rastreio, e nesse modelo as crianças, todas as crianças, elas vão conseguir ter um aparato, né, um aparato dos pré-requisitos para leitura e escrita. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque crianças que têm dificuldade de aprendizagem, por vezes, acabam criando uma bola de neve, né? Aquela dificuldade específica de leitura e escrita que está ali nela e nem é por conta de um transtorno, acaba fazendo com que ela não aprenda outras coisas na escola, assim como a criança que tem a dislexia, e ali acaba que ela apresenta uma dificuldade na aprendizagem um pouco mais global e não apenas a leitura e escrita. Ela não aprende conteúdo escolar e aquilo vira uma bola de neve, e a criança, mesmo sem a dislexia, ela acaba tendo os mesmos problemas, alguns problemas parecidos que as crianças com dislexia. E eu vou falar de problemas, mas eu vou falar de transtornos também. Às vezes a criança com dificuldade de leitura e escrita pode aí desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo, de ansiedade escolar, dentre outros tipos de transtornos gravíssimos, né, que acompanham aí essas crianças na escola, né, na primeira e na segunda infância. Enfim, mas esse acréscimo, né, do DSM-5 foi de extrema importância para o diagnóstico da dislexia. Lá fala basicamente que essas crianças precisam ter passado por intervenções diretivas, ou seja, eu só posso falar que uma criança tem a dislexia depois que, de fato, em determinado tempo, eu estimulei algumas habilidades que são importantíssimas para a leitura e escrita. Na prática, o que significa isso? Na prática, significa você pegar uma escola, por exemplo, e fazer um rastreio de 100% dessas crianças. E nesses 100% dessas crianças, que 30% dessas crianças vão apresentar dificuldades de aprendizagem. E esses 30% dessas crianças com dificuldade de aprendizagem serão submetidas, por exemplo, a intervenções diretivas, né? De 6 a 8 meses, por exemplo, de habilidades são pré-requisitos para leitura e escrita. Por exemplo, atividades de nomeação rápida de figura, atividades que estimulem a memória de trabalho fonológica, atividades que trabalhem também a consciência fonológica. E aí é muito interessante eu falar isso porque a gente acaba entrando também na parte de tratamento. Mas enfim, essas crianças são submetidas a essas intervenções diretivas. Agora preste muito bem atenção. Essa intervenção, ela é baseada em evidência para a gente conseguir um padrão ouro, né? Então, assim, eu sei que de fato existe uma certa sensibilidade de algumas testagens ou de algumas intervenções, alguns programas, existe uma sensibilidade específica para que eu consiga de fato caracterizar aquelas crianças com ou sem o risco da dislexia. Então, peguei aqueles 100%. Sobraram 30% de crianças com dificuldades específicas, né, na aprendizagem ali. Daqueles 30% de crianças com dificuldades de leitura, escrita, cálculo, etc., ali a gente fez, por exemplo, 6 a 8 meses de intervenções num programa, né, específico, né, trabalhando as habilidades que eu citei para vocês. No final disso tudo, que a gente vai fazer uma reavaliação. E o que é legal é que, por exemplo, em média, daqueles 30% das crianças que tinham dificuldades, 20% já não vão mais apresentar dificuldades, né, na leitura e na escrita.